que não existe. É uma força divina. Nós temos uma vida nessa dimensão. Tudo que nós enxergamos está aqui. Alguns, e esses alguns são bastante, enxergam o outro lado da vida. Pessoas simples, pessoas cultas, conseguem enxergar. Nós é que às vezes não damos valor quando uma tia vê, sente. Nós ficamos naquela história de o santo de casa não faz milagre, mas todos na família, em algum momento, tiveram esse contato, ouviram falar sobre algo. É que a gente diz, como o próprio Fernando estava falando, não quero falar sobre isso, bate na madeira, não falo nessas coisas. Quando são realidades que nós vamos encontrar? Ninguém ficará para sempre sobre a terra no corpo físico. Nós teremos de deixá-los. O impacto está em quando isso? Quando vamos deixá-lo? E de que forma? Ontem falávamos em Cacique o seguinte: o que impactua mais? A desencarnação e a continuidade da vida, ou o medo do momento da desencarnação? O que nós imaginamos para aquele momento? O que nós construímos dentro de nós de tão triste, tão negativo? Porque aquilo que a imaginação produz, porque nós não vimos muitas vezes, não enxergamos aquilo, nem sempre é real. Eu imagino que fulano sofreu isso, mas isso é uma imaginação minha. Pode não ser real. É como frio. Está frio e a sensação térmica. Se nós estamos aqui, está frio. Mas se tivesse um vidro aqui, e nós estivéssemos enxergando o vento balançar lá fora as árvores, nós íamos entender que era muito mais intenso o frio. Porque a nossa imaginação dá isso. Ou se tivesse neve, então, embora aqui estejamos aquecidos. É o mesmo. O que nos machuca e às vezes atrapalha essa construção desse mundo novo que é real, que só tem que ser construído na nossa crença, ele já existe, é a nossa imaginação. Eu imagino isso, eu imagino aquilo. Aí alguém chega e amplia a situação. A gente sofre de novo. Começa a reerguer, vê alguém com uma notícia, principalmente agora, aqui, particularmente, né, que a televisão ganha dinheiro com isso, e não tem nenhum escrúpulo com as feridas que ficaram nós, não tem esse cuidado, nenhum momento pararam para pensar, até porque não viveram isso. Os produtores, eles não viveram isso que vocês sentem. Então, naturalmente, não dá nem para julgar, porque eles realmente não sabem o que está acontecendo. Mas não vamos acreditar nisso, não vamos ficar com essa imaginação. Deus não vive de imaginação. Ele é real e criou coisas reais. Criou vida física e criou antes a vida eterna. Nós somos espíritos antes de ser corpo. Nós materializamos no corpo físico para viver uma experiência por um período. Quem evoluiu primeiro, volta para casa. Quem encerrar os seus compromissos aqui, não tem mais motivo para ficar. Vai voltar para um mundo melhor. O nosso apego, o nosso sentimento, e é natural, está lá no livro dos Espíritos, a candura que a criança tem, que os filhos têm, né, essa lei de conservação, vai fazer com que a gente fique perto, porque senão não formaria a família. Nós seríamos iguais aos animais. Cresceu, vai embora. Nós não somos assim. Nós temos emoções e não instintos só. Então nós queremos estar perto. É natural que a gente queira. Mas é inteligente que a gente acredite que Deus tem caminho para todo mundo. Que Deus tem um ambiente para nós retornarmos. Deus não seria Deus se a vida encerrasse ali. E o que é que nós vamos fazer com esse sentimento? Que Ele próprio nos enviou Cristo para ensinar a amar. Nós lutamos e aprendemos. Pelo menos no círculo doméstico, nós aprendemos a amar. Depois tira. Faça o que com esse amor?
Então Ele não tirou. E nem vai tirar. Ele está nos educando a amar sem possuir. Educando a amar, aceitando a felicidade dos outros. Porque muitas vezes nós achamos que a felicidade é aqui, perto de nós. Enquanto que a felicidade é a presença de Deus. É a presença de forças maiores. A literatura espírita nos explica isso com muita grandeza. Claro que nós vamos aprender de um minuto para o outro. Não vamos aprender a doutrina espírita lendo um livro. Nós vamos aprender essa continuidade da vida estudando vários livros, participando dos estudos. E nós vamos pensar assim, alguém pode perguntar, então todo mundo tem que ser espírita? Não tem. Mas todo mundo tem que entender que a vida não encerra aqui. O espiritismo é o futuro das religiões. Não é a religião do futuro. Ele há de nos transformar devagar. Eu vejo, por exemplo, pessoas de outras crenças dizer que na outra geração deve ter sido alguma coisa. Não fala em reencarnação. É instintivo, nós sabemos que tem algo mais. Nós nunca vimos Deus. Por que acreditamos nele? Porque o sentimos. Nós sentimos que a sua força nos transforma e nos mantém. Nós também não vimos Jesus, nós conhecemos a história. E nós temos uma fé absoluta nele. Tudo nós pedimos, nós nos confortamos. Nós não conhecemos Maria, mas nos encantamos com a sua história. Esses nossos seres amados também. Embora os nossos olhos não vejam, não os enxerguem, nós temos que saber que eles existem e que vão interagir conosco em algum momento. Quem tem filho, ente querido no mundo espiritual há mais tempo, já teve algum tipo de contato, um cheiro, uma presença, uma sensação. E devagar nós vamos desenvolvendo isso. É uma questão de saber que existe. Porque muitas coisas acontecem, a gente nem percebe. Mas eles nos visitam. A vida não cessou quando os olhos se fecharam. A vida segue. E nós vamos seguir com ela. No futuro nos reencontrarmos com essas pessoas que nos prepararam um caminho de flores, um caminho de amor. É quando eu digo isso porque eu tenho essa crença absoluta da continuidade da vida, nunca duvidei e nem passa pela minha cabeça algo diferente disso. O Gabriel do livro, ele desencarnou 3 anos antes da avó que o criou, em que a mãe trabalhava. E quando ela chega no mundo espiritual, diz que quando ela chegou, ela estava hospitalizada, eu me lembro que era um sábado à tarde, eu recebi uma carta do Gabriel para a família. E liguei para o pai. Ele não atendeu, depois ele me retornou para dizer que a avó do Gabriel havia desencarnado. E na carta justamente estava escrito isso, minutos antes, que ele veio buscá-la. E na primeira carta dela, alguns meses depois, ela conta que o abraço que ela deu nele teve força para apagar toda a dor da ausência dele. Ela sentiu tanto amor ali que percebeu que toda a dor que ela sentiu na ausência dele havia desaparecido. Uma mãe também de São Paulo, da capital, tinha um filho no mundo espiritual há 18 anos. Eu a conheci depois, ela veio desencarnar, bastante idosa, e na primeira carta dela, um ano depois, ela fala algo muito semelhante. Que aqueles 18 anos se perderam no primeiro contato. Foi como uma nuvem, como uma sombra que foi tirada. São relatos de pessoas que conviveram com as duas imagens, com as duas experiências. E é o que nós vamos viver. Vamos nos abraçar, vamos sentir. Não fiquem imaginando a aparência, ninguém perdeu a aparência. Não fiquem imaginando o que sofreu, porque muitas vezes, e na maioria, não sofreram nada. A nossa mente, muitas vezes, os espíritos são extraídos da forma física antes mesmo do corpo morrer, pelo desdobramento, até para que eles
que são adiantados, não fique com essa imagem final que possa perturbar a psicologia. É nossa essa ideia de dor. Nem sempre é deles. Então não vamos ficar com essa imagem, ficou assim, ficou de outro jeito. Porque o que nós temos deles é o que nós vemos, é o corpo. Mas eles são alma, assim como nós somos. Assim, quando a gente está sentadinho ali, vocês estão todo mundo pensando. O que é que está pensando? A alma. Está vibrando o tempo todo, lembrando, pensando no livro, pensando no que eu vi. Essa essência, os nossos entes estão aqui. Claro que nós não conseguiríamos receber mensagem de todos, é impossível. Mas que nós possamos nos confortar e entender que são casos parecidos. Eu, particularmente, confiando na espiritualidade que me ampara, sei que no caso destes jovens aqui de Santa Maria, que nós precisamos mudar o nome. Eles não são os jovens da boate, eles são os jovens que nós amamos. Eles não moravam lá, não dá para ligar eles aquilo lá. São os nossos filhos só. Vamos desligar estes jovens que se candidataram a retornar, isso antes de reencarnar, para mudar leis, porque é isso que eles estão fazendo, revirando todas as leis. A nossa casa espírita é novinha, tem 1 ano. Eu tive que arrancar arrancar a porta e botar a porta anti-pânico. E ainda o Fernando foi falar com o bombeiro e disse assim: depois da boate é assim. Lá em São Paulo. Quantas vidas físicas eles vão salvar? Quanta gente eles vão disciplinar, fazendo sair da propina, saindo dos erros? Quantas coisas, isso é no mundo, quantas coisas eles estão movimentando? Quanto amor e quanto amor, precisa ter amor para se entregar a um sacrifício. E vocês, pais e mães, do mesmo modo, antes de reencarnarem, também se envolveram nesse mesmo projeto de amor, porque precisa muita coragem, força e fé para entregar o filho, só que está apagado dentro da gente. E realçando a fé, isso vai vir à tona e vai ficar claro que todos são trabalhadores de Jesus. A gente tem mania de se sentir pequeno, né? Quem sou eu? Eu considero muito grande quem tem essa coragem de assumir perante a vida maior o compromisso de devolver primeiro o filho ao mundo espiritual. Não é para qualquer um, é para quem já é grande. Não se sintam menores, chorem o que tiver que chorar, são humanos e amam, e quem ama chora. Se equilibrem na fé que é possível, porque o que pode melhorar é através da fé. Mas não se sintam de modo algum distanciados do amor de Jesus e de Mãe Santíssima. Ela entende do que vocês passaram, e o Cristo também. É claro que se pudéssemos agora conscientes mudar tudo, mudaríamos. E deixa esse programa para depois, e deixa outro dar esse exemplo, ou que dê exemplo dessas mudanças de outra forma. Mas no livro dos Espíritos explica o seguinte, falando das provas, que quando nós estamos fora do corpo, livres dos empecilhos materiais, nós podemos sim fazer essas escolhas, porque não temos o limite da matéria. Esse medo que a gente sente de não suportar, esse medo de não ver, essa dor da distância, é puramente material, porque na alma, no que somos, nós sabemos que eles vivem, e nós sabemos que estão bem depois de um período. No começo a gente não consegue raciocinar nada, mas depois nós sabemos sim. Eu tenho certeza que vocês sabem. Eu tenho certeza que o pai, a mãe, o irmão conseguem sim sentir onde eles estão. Não deixemos os medos materiais e imaginários tomar conta. Quem atravessa isso, para mim, é muito forte. É muito forte. E está dentro desse contexto do amor de Jesus. Qual é a mensagem após isso? De chorar a vida inteira? Não. De levar adiante o compromisso de que a vida não acabou ali.
que nós continuamos a amar. Aquele foi um período, um momento da transição, mas a vida segue além. Nós seguimos com ela. E o nosso abraço, nossa convivência está garantida num período. Para a gente encerrar essa conversa num lugar, a Daniela foi professora minha, tinha lúpus, desencarnou fazendo um exame. A sua mãe, que era Helena Fields, tinha ela como era tudo, só tinha ela. Nos primeiros momentos, ela estava doente, nos primeiros momentos foi extremamente difícil, revoltante. Depois ela entendeu o processo, começou, ela já era espírita, foi buscar a carta da filha e recebeu. E quando nós lançamos o segundo livro do Gabriel, ela foi, e ela já estava, a mãe, um ano depois, com câncer terminal. Um ano depois. Ela foi no lançamento assim, já não andava mais. E em seguida, logo depois de um mês, ela, nem isso, ela desencarnou. Eu as encontrei no mundo espiritual, até porque a Daniela escreve nos livros nossos. A Iracema, uma felicidade imensa, uma força imensa, abraçada com a Dani, vivendo as cartas que elas escrevem, o esposo da Dani hoje, que é o que busca, são formidáveis. Para mim, tenho certeza de que a Iraci vive, que a Dani vive, e interage com elas. Se a vida não existisse pós a vida física, eu não teria como ter sintonia com ninguém. Seria loucura. Como eu posso amar o Gabriel, que eu nem conheci? Eu tenho um carinho, um amor imenso por ele. A gente vai convivendo, vai criando esse amor pelo Guilherme nesses dias, vai falando com a família. Então, onde sai isso? Ou é loucura. Eu não me acho doido. Me acho bem inteligente. Vamos pensar no amor e aceitar Deus, deixar Deus ser Deus, fazer o trabalho dele dentro de nós, porque a vida continua. Vamos trocar a revolta por um lugarzinho no céu. Meu filho está aqui, ó. Como é que é lá? Eu quero saber como é que é essa colônia. Tem todos os livros. Está lá em todos do Chico Xavier, nas obras de Allan Kardec. Está lá, o Chico não era mentiroso. O Chico foi o homem, o médium incomparável. Está lá. 400 e poucos livros nos instruindo, uma experiência de amor do Chico. Está ali, vamos entender esse processo e sentir esse amor dentro de nós. Ali vive, é apenas outra dimensão. Essa é pobre, a seguinte é melhor, mais instrução. 2 anos e meio no mundo espiritual, quase. Imagine 2 anos e meio numa faculdade, recebendo instruções de espíritos elevados, de professores renomados, direcionados para o mesmo assunto, tanto que não se cresce. Então não vamos esperar uma mensagem agora, de primeira vez, desses jovens, como se eles tivessem acabado de chegar. Eles já têm 2 anos e pouco de estudo, de transformações, porque se eles mandarem uma carta exatamente como chegaram, aí é complicado, sinal que não evoluíram. E eles estão evoluindo, porque nós os visitamos, vocês vão lá, sai do corpo, desdobra durante o sono, visita. Ah, mas eu não lembro, o cérebro não lembra, mas a sensação é de paz. E isso a gente vai ter através dos estudos. Nós podemos sentir isso. Os mais sensíveis sentem primeiro, os menos sensíveis vão sentir depois. Nada acabou. Sintam-se. Eu não pude dizer isso porque eu não tive contato à época, mas quem está envolvido, né, os pais desses jovens aqui de Santa Maria, sintam-se grandes, sintam-se capazes,
Vocês foram escolhidos pelo Cristo para uma mensagem que vai mudar a humanidade. Do mesmo modo que nós ouvimos a mensagem de Maria e achamos linda, ela também fez um sacrifício imenso e marcou a história nos ensinando a amar. É a mesma coisa. É um trabalho com Jesus. Não aceitem menos do que isso. Não é para se gabar. É para saber o tamanho da força que tem. E usar dessa força para se reerguer e ajudar os outros que estão chegando agora. Aqueles que não chegaram nesse entendimento, vamos ter paciência com eles, sem violentá-los. Eles chegarão um dia. Não sabemos as provas de cada um. Muita paciência. Alguém, um pai e uma mãe, que tem um filho no mundo espiritual, é como se ele estivesse totalmente queimado. Nós, aqui da terra. Onde pôr a mão dói. Como se não tivesse mais pele. Então tem que pegar com jeito. Não chega com tudo, não. Eu já vi parentes falar assim, já passou um tempão, tem que mudar. Passa para ele. É jeitinho. Sempre com muito jeitinho. Vocês nunca mais vão ser o que eram. Vão evoluir para ser melhor. Não para pior. Porque estão crescendo com isso. E no contato com os outros, vamos fazer aquilo que nós queremos para nós. Trata com o máximo de amor possível, porque o Cristo participa da nossa vida. E com a medida que medires, serás também medido. O único meio de amenizar isso é amor e fé. Esse é porque nos aproxima de Deus e nos aproxima desses jovens. Que até hoje, os que eu recebi mensagem e tive contato, são seres extremamente adiantados. Extremamente adiantados. E quem conviveu com eles sabe que eles não eram materializados. Eram pessoas que pensavam diferente. Não precisa eu falar, vocês sabem. Quem vocês criaram, quem vocês educaram e o que é. A grandeza que tem. Não tratem diferente. Que Jesus nos abençoe e nos proporcione novos encontros, se for possível, se for de bom grado, se for da vontade de Jesus, da direção dessa casa. Eu agradeço muito. Muito boa energia. A atenção existe, porque é o primeiro contato, mas é assim em todos os lugares. Se houver oportunidade, com certeza, nós estaremos aqui para conversar um pouquinho. Muito obrigado. Nós vamos às leituras agora. Eu vou chamar pelo nome do irmãozinho desencarnado. É só vir aqui para a gente ler junto.